Uma cidade que surge às margens de um rio. Um passado imponente de quem uniu serra e mar pelos trilhos. Economia forte, cultura relevante e um projeto que traça o caminho ideal para o ano 2050. O Sul que Encanta celebra Tubarão. Olá, estamos começando mais um programa especial, O Sul que Encanta. Privilégio da natureza, a força de um rio colocou Tubarão no mapa. Uma das cidades mais importantes de Santa Catarina, localizada na região sul do estado, Tubarão celebra amanhã 149 anos de uma história rica. Uma trajetória que começa 3 séculos atrás, nas andanças dos antigos tropeiros, negociantes de mercadorias. Uma cidade que é referência desde o princípio. A Tubarão, hoje tão reconhecida pelo comércio forte, tem início no século XVIII, justamente como um porto de transação para quem negociava produtos entre a serra e o mar. Mercadorias como queijo, marmelada, pinhão, charque, era transportado de Lages via cavalos e mulas, chegava no porto. Ele era embarcado, né, nas embarcações da época e dali era deslocado pelo rio à laguna. Em maio de 1870 nascia Tubarão. A denominação era uma homenagem ao rio largo e profundo que dividia em 2 margens as terras da até então chamada Vila Nossa Senhora da Piedade. O nome deriva do tupi-guarani Tubanharô, que significa Pai Feroz. Os índios se referiam desta forma ao rio pela imponência do curso d'água e também pela força evidenciada a cada nova enchente. E foi justamente uma grande cheia, em março de 74, que marcaria para sempre a história de Tubarão. Choveu praticamente o mês todo. A parede de fotos no museu não deixa esquecer a devastação causada pela enchente. Quase 200 pessoas morreram e mais de 50 mil ficaram desabrigadas na cidade, arrasada pela inundação. Sorte nossa que a enchente foi no entardecer, o transbordamento e na noite. Porque se fosse de dia, teria morrido muito mais gente, na tentativa de socorrer um parente, um amigo que se encontrava ilhado. E assim tem gente que não quis sair de casa, né? Que não quis sair de casa, que foi convidado para se retirar, ficou e morreu. A água baixou e Tubarão se reergueu da lama. O ano de 74 é o marco de um povo trabalhador. Tubarão voltou ainda mais forte e se firmou como polo educacional nos anos seguintes por ser berço da Unisul. A universidade atende quase 24 mil alunos, mais da metade no campus sede. Uma cidade dentro da cidade. O que seria de Tubarão hoje se nós não contássemos já os mais de 150 mil graduados pela nossa universidade? O que seria da saúde de Tubarão se não fosse essa presença viva e forte da universidade? A saúde é mesmo referência. Tubarão se destaca no setor tanto na alta complexidade como no atendimento ao cidadão. E é neste cenário que também surge um dos maiores empresários do país no ramo da distribuição de medicamentos. Investidor que nunca deixou a cidade onde nasceu. Se eu comecei vindo de uma família humilde, que botei uma distribuidora e que deu certo, esse dinheiro que se ganha, você tem que levar ele de volta para a população, para o público, e nada mais justo do que empreender aqui. Às margens do rio, o município centenário não para de crescer e ainda faz justiça o apelido de Cidade Azul, graças ao céu que segue encantando na paisagem. A beleza convidativa faz lembrar que Tubarão é, acima de tudo, uma terra de oportunidades, moldada por mãos fortes e orgulhosas de serem deste chão. A Cidade Azul nasce recortada por um grande rio, mas logo depois inaugura outros caminhos que também são chave para o desenvolvimento do município.
o curso d'água vê surgir uma estrada de ferro. É hora de seguir pela Dona Tereza Cristina. Os trilhos à frente da sede da ferrovia Tereza Cristina são um caminho que Victor conhece como poucos. São 22 anos como funcionário da empresa, de estagiário a supervisor de manutenção das locomotivas na oficina. Desde antes de entrar na ferrovia, a gente já nutria uma paixão pela ferrovia. Principalmente porque a ferrovia é uma empresa que faz parte da história da cidade, né? Então hoje a gente está no pátio da ferrovia Tereza Cristina, que fica na Rua dos Ferroviários, onde tem a Vila dos Ferroviários, e no bairro de Oficinas. O vínculo de Tubarão com a ferrovia fica ainda mais evidente quando se pode caminhar pelo passado. Isso é possível mais do que em qualquer outro lugar aqui, no Museu do Ferroviário. Na área central da cidade, os trilhos nos levam até um encontro com o século passado, quando as locomotivas não eram tão modernas e ainda dependiam da força do carvão para se mover. Poucos museus podem se orgulhar de peças tão grandes, um destaque cultural para Tubarão. E no meio deste acervo, um antigo funcionário da ferrovia também tem uma história de vida tão ligada à estrada de ferro que mais parece um conjunto de vagões que segue rumo ao mesmo destino. Desde os 8 anos, 9 anos, que eu lembro quando eu ia levar café para meu pai nas oficinas, então eu já me encantava, né, vendo aquelas máquinas operatrizes, aquelas locomotivas no macaco fazendo manutenção. E ali eu já fiquei me apaixonando por ferrovia, né? Tanto é, né, que depois que eu me aposentei, não só eu, mas vários amigos, meus colegas, nós resolvemos dar continuidade a esse envolvimento ferroviário através da fundação do museu. O que atraiu a ferrovia para o sul de Santa Catarina é um tesouro que habita embaixo da terra. Um século depois da abertura da estrada de ferro, e o carvão mineral ainda é responsável por movimentar 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano no estado. Nós até falamos, né, que nós não transportamos carvão, transportamos energia, né, aqui para o complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Se nós não tivéssemos a ferrovia e fosse transportar isso, né, por caminhão, através das rodovias aqui do sul do estado, nós necessitaríamos aí de um caminhão a cada 3 minutos entrando, pesando e saindo, né, do complexo termoelétrico. Isso, imagina, né, o transtorno que não seria criado no entorno da cidade de Capivari ou mesmo Tubarão, né? Então a ferrovia exerce essa importância. Importância exercida desde sempre. A ferrovia Tereza Cristina é tão definitiva para o desenvolvimento de Tubarão como o rio que deu nome à Cidade Azul. A partir do momento em que os trilhos da estrada de ferro começaram a passar, o que aconteceu? O desenvolvimento veio junto, né? Porque a gente não pode esquecer que o desenvolvimento por meio da ferrovia não é apenas o desenvolvimento logístico por onde passa a linha férrea. Também é o desenvolvimento da comunicação. Então, a ferrovia trouxe o telégrafo, que antes não tinha, trouxe o telefone, que antes não tinha. Sorte de Tubarão é ter uma ferrovia que há mais de 130 anos conecta pontas do sul do estado. Uma história que continua sendo escrita, dia após dia. Daqui a pouco, a cultura de Tubarão ganha o mundo pelas telas de um artista com traços inconfundíveis. E no próximo bloco, uma entrevista com Juarez Ponticelli, o prefeito que decidiu cuidar do grande patrimônio que originou a cidade.